Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo Tricolor. Acabamos de falar sobre o elenco, o que esperar do São Paulo. A gente meio que vai continuar com o assunto, só que agora com um pouquinho diferente. Porque o nosso elenco ele volta sem um jogador específico e que hoje é importante dentro do nosso elenco. Antony. Antony está indo embora, não joga mais pelo São Paulo. Analiso que nós não temos uma peça que substitua ele da mesma maneira. Não estou dizendo do mesmo nível, mas da mesma maneira. Por quê? Eu vejo o Antony de uma forma que é o único jogador de São Paulo que parte para o individual. É o único jogador de São Paulo que não tem medo de tentar um drible, mas também peca em muitos aspectos. Cruzamentos, chutes ao gol. Então, eu quero agora que vocês, e eu vou começar pelo Panda, analise como é que a gente pode repor essa peça sem contratar, porque o São Paulo não vai contratar hoje. O São Paulo, ele tem o Rojas, que vai voltar de contusão. O São Paulo tem Hernanes, que pode jogar num 4-4-2. O São Paulo tem o Pablo, que pode substituir. Panda, o que você acha? O que você analisa? De que forma podemos repor uma peça no lugar do Antony hoje com o elenco atual do São Paulo? Legal, Kleber, legal. Seria muita hipocrisia a gente falar que o Antony não vai fazer falta, porque realmente ele vai. Eu confesso que particularmente esperava um pouco mais dele, mas também é uma pressão que infelizmente a gente tem colocado nos garotos da base. Talvez até por isso eles não tenham desempenhado um papel tão bom quando sob o profissional ou vão embora rápido, né? Infelizmente, como é o caso do próprio Antony, né? Gabriel, colocaria o Pato na lateral, jogar mais na ponta, né? Um ponta aberto, e colocaria o Pablo do centroavante. Daria sim essa chance para o Pablo. No jogo contra o Santos, ele fez 2 gols. Precisava muito desses 2 gols, né? A torcida já estava numa cobrança em cima dele, com razão, porque ele vinha perdendo oportunidades muito claras de gols. A gente, como boleiro, jogador, sabe disso. A gente gosta de jogar uma bola, sabe disso. Mas eu daria uma chance nele sim. Não só por essa volta aí de ter feito 2 gols, mas pelo elenco que o São Paulo tem hoje. Eu daria essa chance para ele, colocaria o Hernanes nesse meio campo também, justamente para dar uma cadência, revezava bastante ali Igor Gomes, Hernanes, dando uma chance para mesclar um pouco de equilíbrio, né? Da juventude, com a experiência, às vezes o Hernanes com uma experiência mais pode enfiar dar um passe ali para gol, o Pablo finalizar e marcar, e o Pato, acho que jogando na lateral vai dar uma correria a mais. Por mais que ele tenha perdido um pouco da sua velocidade com o passar dos anos, mas eu acho que ele ainda rende um pouquinho mais jogando aberto nas pontas de áreas. Até mesmo para cortar e bater pro gol, jogar a chamada para dentro, um contra um, que é coisa que o Antony fazia antes, né? Conosco. Só que agora com a saída dele, talvez o Pato seja esse cara na ponta para ir para esse mano a mano e levar melhor pra gente. É. Eu acredito que o Rojas tivesse recuperado aí, ele seria o nome ideal para substituir o Antony. Mas ele vai voltar um pouco, a gente não pode colocar ele nesse meio ainda. É muita fogueira pro cara, né, Kleber? Mas acredito que futuramente ele vai ser o jogador a substituir. Acho que o Rojas ainda vai dar a volta por cima no São Paulo aí. Torcemos. Rafa, eu Olha, pode pode discordar falar. do Panda. Eu acho que o Pablo, ele é o substituto hoje, sim, do Antony. Isso foi dos jogos anteriores, aconteceu. Mas eu manteria o Pato como centroavante ainda e não o Pablo. Até porque o Pato, na cara do gol, finaliza muito melhor que o Pablo. O único problema que eu ainda acho do São Paulo é que a gente não tem um centroavante brigador, um centroavante que vai entrar dentro da área e vai soltar o cotovelo para cima do zagueiro. Nós não temos esse cara hoje, entendeu? Temos o Trellis, mas que não está tendo oportunidade. Não sei se o Diniz vai dar oportunidade para ele no Campeonato Paulista. Pode ser que dê pela quantidade de jogos que o São Paulo vai ter. Mas o que você acha? Você acha de que forma que o São Paulo pode se acertar sem o Antony? Olha, Kleber, eu sendo bem sincero, cara, eu acho que o São Paulo não teve tempo de ter a chamada Antony dependência. Sabe aquele sentimento que a gente teve quando o Lucas foi embora? Você falou assim, putz, grilo, né, cara? Agora que a gente ia começar a Libertadores, que
caramba, e deu no que deu, né? O Oswaldo não era substituto do Lucas e nem ia ser. Então, eu acho que é diferente do Antony nesse exato momento. Não deu tempo de ter uma Antony dependência. Eu acho que dá para acertar o time sem ele. Eu acho que o Pablo e o Pato, de repente, podem vir a jogar juntos de centroavante, como o São Paulo já jogou no passado. Obviamente, vamos lá, torcedor, dadas as proporções aí, não quero comparar nada com nada, mas o São Paulo jogou muito tempo sem centroavante na época de Miller e Palinha. A gente não tinha um centroavante, nós tínhamos 2 atacantes e tínhamos ali o falso 9, o Raí, que era o meio-campista que aparecia na área, dentro da área, para fazer muitos gols. Então, assim, eu acho que o São Paulo poderia trabalhar algo parecido com isso. Temos também uma peça que entrou bem também com o Diniz e vem jogando bem, que é o Vitor Bueno. Mas eu acho que ele precisa de um pouco mais para transparecer mais confiança nele. E com relação ao atacante trombador, eu não sei se necessariamente eu não sei se é necessariamente necessário ficar engraçado, mas eu não sei se é isso que nós estamos precisando nesse exato momento. Até porque, cara, assim, eu acho que o atacante trombador, por mais que ele seja trombador, eu acho que ele tem que ter um pouco de técnica, tem que saber finalizar também. O Trellis, infelizmente, ele não demonstra a técnica necessária para justificar ali uma vaga de titular. Apesar que ele, acho que no Brasileirão de 18, ele nos livrou lá de um gol lá que ele achou num cruzamento, né? E fez a manutenção da liderança, se eu não me engano, no jogo contra o Vasco. Mas mesmo assim, isso não credencia ele a ser o centroavante que nós precisamos, trombador, entendeu? Agora, com relação à reposição do Antony, acho que a gente tem muitas formas de repor ele. E um detalhe que você falou, o Rojas, se ele estivesse aí numa melhor condição física, ele é muito rápido, muito ágil, muito técnico. Se ele voltasse bem, se a gente tivesse certeza que ele voltasse bem, eu era um cara que eu apostaria minhas fichas. Porém, 2 cirurgias no joelho não dá para garantir que o cara vai voltar e vai fazer aquilo que ele fazia antes. Infelizmente, é assim que funciona. Exatamente. Não dá para a gente saber como que o cara vai voltar, né? Por isso que vai entrar aos poucos e aí a gente vai ver como é que ele volta o futebol dele aí. Douglas, eu vou jogar para você agora. Eu sei que você é o defensor do Trellis. Não como titular, mas para ter ali no banco de reserva. Vou dar uma discordadinha aí do Rafa. O que você acha? Bom, eu comento que sou um eterno otimista, né? Então, primeiro ponto eu acho que o Trellis realmente não é o atacante que a gente espera para ser o titular e que vai resolver jogos, mas era um pouco da discussão que a gente teve no tópico passado. Acho que ter um jogador para compor elenco, isso pode ajudar. Eventualmente, para ele entrar em algum momento, querendo ou não, ele demonstra vontade, falta às vezes sim qualidade, mas imagina esses jogadores que às vezes estão lá na frente, muitas vezes sem vontade, tem qualidade, mas não consegue resolver jogo. Então tem hora que é na raça, é na vontade. Então eu acredito que, dadas as proporções, ele pode sim contribuir em algum momento. E até trago aí um ponto para discussão também, né? Junto com o Antony, na época da Copinha, teve um outro atleta que se destacou, que foi o Gabriel Novaes, que tá aí no mercado, né? Voltou do Barcelona B e não tem uma definição sobre o futuro dele. Acho que seria um atleta que também poderia contribuir em algum momento. E em relação ao outro tópico que estava sendo discutido, eu concordo em deixar o Pato mais como centroavante. E por que isso, né? O São Paulo, e acho que os times hoje têm jogado no modelo onde os alas, eles acompanham muito a subida dos laterais, né? E nós temos laterais que também apoiam muito, né? Especialmente o Reinaldo, quando está jogando, ou o Igor Vinícius ou o próprio Daniel Alves, se estiver na lateral, eles também têm essa postura de apoiar muito no ataque. Então, o ala, hoje no futebol que a gente joga, se a gente jogar no mesmo esquema que o São Paulo joga hoje, o ala ele tem que acompanhar um pouco a subida dos laterais. E é a função que o Pato hoje não faria, né? Dificilmente ele corre no ataque, então imagine ele correndo para poder acompanhar a lateral.
Então, eu acredito que eu colocaria ele, sim, também como centroavante. O Pablo, jogando um pouco na ala, já se demonstrou disposto, né, a ajudar não só no ataque, mas taticamente o time. E além dos nomes que já foram mencionados, eu acho que assim, o Rojas, todo mundo tem uma expectativa muito grande em cima dele. Eu daria tempo, porque, como o Rafa comentou, ele teve 2 lesões sérias, eu daria tempo para ele voltar. Acredito sim que se ele conseguir voltar no nível que ele estava logo antes de se machucar, pode ser um cara que vem ajudar muito. E um outro cara que, novamente, assim, sendo bem otimista, eu acho que teve altos e baixos no São Paulo, mas o momento que ele estava em alta ajudou muito foi o Everton. Então, acho que seria um cara aí na ala que poderia ajudar também, especialmente pela função que ele faz ali na esquerda, não só atacando, mas também taticamente é super importante. Reserva nós temos alguns aí. O Everton, eu não colocaria ele como ponta direita, até porque ele já foi escalado pelo menos em uns 2, 3 jogos aí no São Paulo como ponta direita. É um ponta esquerda. Então o Vitor Bueno hoje tomou a posição dele. Ele vai ter que batalhar muito para roubar essa posição do Vitor Bueno, porque o Vitor Bueno, apesar de ter muito para crescer, vem jogando muito. Ana, para quem já teve Ronaldinho do Paraguai dando um passe em final de Mundial, Ricardo Oliveira, Luiz Fabiano, Adriano, entre outros, nos últimos anos aí, o time de Trellis tá complicado, hein? Mas e você aí? Você acha que o São Paulo... Eu acho que assim, se entra o Pablo e o Pato, o Diniz poderia até puxar o Vitor Bueno para fazer uma meiuca ali com o Igor Gomes. Os dois se movimentando e não prender o Vitor Bueno apenas na parte esquerda do campo, como se fosse ponta mesmo. Eu colocaria o Vitor Bueno para jogar livre, junto com os dois correndo para tudo que é lado, porque são novos, bagunçando o meio de campo adversário ali e deixar o Pablo e o Pato como centroavante e segundo atacante. Os dois ali, ó, uma hora um é centroavante, outra é segundo atacante, uma hora é um é centroavante e segundo atacante, e movimentando. Você acha que nesse time do São Paulo sem o Âmbolo cabe mais o Hernanes junto com o Igor Gomes? Ou você alteraria a formação do São Paulo? Manteria no 4-3-3 que o time está jogando? Ou mudaria essa formação? O que você acha? Kleber, é um pouquinho diferente do Douglas, eu acho que esse que é o barato do canal, o legal mesmo, é essa troca de opiniões e até mesmo essa discordância. Diferente dele, eu sou um cara muito pé no chão. Para mim, o Trellis tinha que pagar para jogar no São Paulo. Simples assim. Mas, já que tá lá, tomara que um dia entre e ajude, né? Então, torcemos para isso. Mas eu compartilho da sua opinião em o São Paulo com a bola no pé fazer um 4-3-3. E aí sim, com o Pato aberto numa ponta, o Pablo fazendo aquele centroavante, ou até mesmo no meio durante o jogo, os dois trocando. Um faz uma lateral, os dois pode alternar perfeitamente. E aí, sem a bola no pé, eu recuaria o Vitor Bueno e faria 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, Pablo e Pato só fechando o meio-campo ali mesmo, essa saída do zagueiro, time fechadinho com 2 linhas de 4, e até mesmo para um contra-ataque seria legal essa investida de 2 linhas de 4. Por quê? Numa dessas, o Daniel Alves ou o Igor Gomes, ou quem estiver jogando até mesmo o Hernanes, roubar uma bola no meio-campo e pegar um dos dois em velocidade atrás da zaga. Eu acho que funcionaria muito, mas muito bem mesmo, essa formação com o São Paulo. É isso aí. Rapaziada. Ô, rapaziada, eu não sei se vocês viram também, só complementando aí coisa rápida, mas o Hernanes postou uma foto, o cara tá fino, hein? Tô confiante nele no retorno aí, hein? Eu vi isso aí também, Rafa. Fiquei bem otimista. Gostei mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que volta. É o que falta pra garotada, né? Você vê o Hernanes com a idade que tem, podia estar tranquilo. O cara tá ali buscando a melhora dia a dia, o preparo físico, enfim. A gana de ganhar, né? E assim, o Igor Gomes sendo vendido aí, talvez sendo vendido aí, é o cara para repor no lugar do Igor Gomes. Não tem outra escolha, não tem outra saída. Exatamente. Em alta, é o puta. Mas, rapaziada, tricolor, dando o segundo bloco do Papo Tricolor aqui do canal. A gente vai ter o terceiro bloco aí. Então você curta, comente, compartilha com o pessoal. Se inscreve e ativa o sininho aí.
Não se esqueça, para poder receber todos os vídeos da Simplicidade. Daqui a pouco, voltamos com o terceiro bloco do Bate-Papo Tricolor.